E eu tava aqui até lembrando, né, algumas coisas que a gente comentou sobre como que ia fazer a live hoje, É, né? Que aí você comentou que ia ser um bate-papo. E aí eu tava pensando até nas fases da minha vida, né? Às vezes até o pessoal que tá entrando. Então é um bate-papo mesmo, não tem muita firula, mas eu tava pensando na parte da terapia. E se eu raciocinar assim, você fez parte de momentos, fases muito importantes da minha vida. que bom, né? E, Que bom. e outra coisa que eu tava lembrando também, né, de coisas, assuntos que você já abordou comigo dentro da terapia, que às vezes a gente acha que não, mas a gente vai ignorando alguns sinais que o corpo vai dando, só que quando a gente para fazer uma terapia, você parece que dá aquele chacoalhão, ó, você precisa disso. Eu fui passar hidratante agora, né? Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não percebe isso, né? É, e é verdade. O quanto que a correria, o dia a dia, esse ritmo frenético, e até às vezes tem tempo, mas fica na telinha, fica fazendo outras coisas, entra no automático. E nesse automático, não olha para si, não olha para quem está do lado, né? Não olha para o que é mais importante. Exato. E a gente falando de empreendedorismo, né? E aí eu fiquei pensando, não sei se a Nielsen vai me fazer alguma pergunta, deixa eu raciocinar aqui. Não sei se você tiver alguma pergunta, você pode fazer. Eu estava tentando lembrar das questões da minha vida quando que eu fui para o empreendedorismo, né? E se eu parar para pensar, eu acho que é que o empreendedorismo agora que, né, o pessoal fala muito, mas eu acho que eu vivo isso na minha vida desde criança, desde vendo a minha mãe. Então, você falou uma coisa que é real. É um termo muito utilizado hoje, mas que ele já existe. Teve uma época que as escolas daqui do município tinham uma parceria com o Sebrae e era desenvolvido um trabalho nas escolas, cada série, né, sobre empreendedorismo. E teve mães que começaram a vender bolo, né? Teve uma mãe que assim ficou até conhecida na cidade, fazia bolo simples e virou sucesso por causa desse trabalho do empreendedorismo. Então é importante nós falarmos disso. Viemos falando do feminino porque a mulher vem buscando o seu espaço já faz um tempo, né? E foi o Dia da Mulher, dia 8, mas todos têm um espaço. Esse empreendedorismo está com todos. Está na nossa família, está com os homens, está com as mulheres, mas essa busca do espaço vem sido. A mulher está conquistando, mas também está buscando. E tem algumas que tudo bem ficar em casa e é ótimo. Isso que é o melhor. O importante É, é ficar bem, é né? o que eu ia comentar, porque daí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, ué, mas quando foi, né? E, tipo, eu lembro quando eu era criança, a minha mãe, primeiro, ela participava da Pastorada Criança aqui na cidade, acho que deve ter ainda, nem, acho que tem, né? Mas ela sempre se organizava, fazia reunião com o pessoal, atendia as crianças. Ela também, além de ajudar na roça, que eu também ia junto, ela também fazia parte, ela tinha máquina de tricô, então ela fazia tricô em casa. Só que, né, na época nem me ligava. E hoje que eu tava pensando, né? E o empreendedorismo vem na minha vida desde lá. E quando eu era, tipo, sei lá, eu tinha meus 16 anos, não, até antes disso. Eu queria, porque eu queria, acho que vender a Avon que vem no catálogo, né? Isso. Aí eu queria, minha mãe teve que assinar para eu poder receber, que acho que era menor, não podia. Aí eu ia nas reuniões e a gente às vezes nem percebe e a vida vai colocando a gente naqueles rumos assim que tem que ter. Yeah. Eu E lembro que tive a fase de levar. Eu morava em São Paulo e eu vinha para Socorro, comprava as blusas, as malhas, para vender em São Paulo, né? Então, o quanto que a gente que vai legal. desenvolvendo, crescendo nessa área. E desenvolve muito, né? E você comentou de empreender, não necessariamente você tem que ter uma empresa. Até o pessoal que está aí entrando, assistindo a gente, comenta aqui, conta para nós aí o que vocês fazem. Vocês trabalham CLT, vocês empreendem? Conta um pouquinho aí para a gente bater esse papo. Mas eu acho que o empreendedorismo em si, quem tem
isso, quem tem sede por isso, não precisa empreender na sua empresa, ele pode empreender na empresa do outro, né? Bem, eu trabalhei acho que 6, 7 anos da minha vida no Portal do Sol, no Hotel Fazenda, ao lado de uma empreendedora nata, que é a Paula Schwen, né? Eu Sim. falo que muita coisa da minha vida eu aprendi com ela também. E eu já empreendia dentro do hotel, e eu acho que é por isso que eu fiquei tanto tempo lá, porque eu tinha liberdade de empreender dentro da empresa dela. Então, hoje em dia a gente tem isso, e você vê, você presta serviço para empresas, né? Que você também atende lá o varejão. Então, com certeza, tem pessoas que estão ali, elas estão empreendendo e tocam o negócio como se fossem delas. Isso é Sim. muito interessante também a gente Você observar. falou uma coisa importante, porque tem pessoas que não estão lá dentro da empresa ativamente, mas elas dão um suporte empreendendo, seja a esposa, seja um colega, seja alguém que faz um serviço indireto, e assim vai. Então, há essas diversas formas, que às vezes a gente fala do empreendedorismo, já imagina ter sua própria empresa, seu próprio negócio, e pode ser de forma indireta, né? Isso é importante também, a gente reconhecer que tem Com certeza. os diferentes E, meios. e às vezes o pessoal romantiza muito também o empreendedorismo, né? Olha lá, Érica, eu. A Érica comentou, eu. A Érica Isso empreende mesmo, o tempo Érica. todo, cuida de 3 crianças, tá lá com o Luciano e tá pra baixo, pra cima o tempo todo. Verdade. Bom, E o... então vamos conversar um pouquinho, né? Que nem você falou. Você fez terapia há um tempo, se conheceu assim, né? Nossa, eu nem lembro quem que indicou. Acho que foi a Bianca. Não lembro. Não recordo agora. Então, eu quis que você participasse hoje também porque você já fez a terapia. Claro que eu preciso falar do quanto que a terapia é importante para a gente, para todos nós, mas porque você transitou de uma carreira para outra, você fez uma escolha. Então, assim, essa transição acho que é legal a gente comentar também, né? Uhum. As pessoas às vezes procuram terapia, às vezes não. A grande maioria procura terapia quando tá com um problema. Eu tava Quando tá pensando isso, sofrendo. tipo, parece que a hora que o corpo vai explodir, e aí é a mesma coisa. Eu, pelo menos, sou assim, mesma coisa com massagem ou meios pra gente relaxar ou acalmar a mente. Parece que você só vai quando parece que você vai explodir, o corpo não aguenta mais. Tá errado, né? Sim, Mas... e a terapia ela não é só para esses momentos, ela também vai, né? Mas é importante a terapia antes do sofrimento. Ela seria necessária como autoconhecimento, autocuidado, entender por que a gente funciona de certas formas, entender o que me dá, o que me irrita, o que me faz perder a paciência mais fácil, o que eu posso fazer que me tranquiliza, que me acalma, como gerenciar isso que eu estou sentindo. Porque se nós nos conhecermos melhor, nós teremos menos ansiedade. Né? Com Nós certeza. acharemos os caminhos de trabalhar todas essas preocupações, tantos medos que estão surgindo hoje. E são medos que não é real, não é do que está acontecendo ali naquele momento. É do que fabrica, é Tudo do futuro. aqui, né? É, E, por exemplo, acho que a primeira vez que eu passei. Primeiro ponto, que eu acredito, hoje nem tanto, mas antigamente tinha, acho que, muito tabu com relação ao assunto terapia, ir ao psicólogo, fazer um tratamento desse tipo. Acho que tinha muito tabu em cima disso, que o pessoal levava muito que quem faz isso, sei lá, ainda era tem um esse tabu. pouco, ainda tem, porque tem pessoas que falam, eu não sou louca. E a primeira vez que eu passei com você, até falando sobre a terapia, o nosso comportamento, que você comentou, eu nunca vou esquecer o momento que eu expus o que eu estava passando ali e você me orientou como eu conversar. A palavra, o que que eu ia usar para expressar aquilo que eu precisava. E, tipo, parece uma coisa tão simples, mas a forma com que você me orientou mudou tudo, tudo. Que bom, fico feliz em saber. Eu acho que assim, e o que você falou, a gente fazer a terapia, fazer dela um processo que a gente leve ela para a nossa vida, porque realmente você ensina isso. Por exemplo, essa situação está acontecendo, por que que ela me incomoda? O que que eu posso fazer perante dela para não sofrer tanto?
Então, eu vejo a terapia assim. E dessa primeira vez que eu passei com você, isso para mim foi um ponto crucial. E às vezes é coisa que a gente não é ensinado, né? Não é ensinado. Tem duas coisas que a gente precisaria incluir nos ensinamentos desde pequeno, né? Esse cuidado, esse amor, essa educação emocional, essa percepção do si mesmo. Porque isso não, é muito diferente de ser egoísta. Isso é aprender a me defender, é aprender a me expressar, aprender que eu existo, que eu tenho o meu lugar. Porque nos habituamos e aprendemos desde pequenos a sempre ouvir, a sempre aos outros, atender aos outros. Então, todo excesso é ruim, assim como toda falta. Ser bonzinho demais é ruim, porque eu não vou saber depois me defender. E quando eu digo defender, é falar não, por exemplo. Agora não, não posso, não vou. E é tão difícil a gente aprender a falar não, né? Aí, eu já pensando novamente na minha parte aí de transição de carreira, de faz uma coisa, faz outra. Quando eu saí do Hotel Fazenda, eu tava vendendo roupa. E agora mesmo, antes das lives, eu tava vendo os meus stories antigos, né? Então, um dos pontos que eu errei no empreendedorismo, igual eu falei, as pessoas elas romantizam o empreendedorismo e não é assim. Hoje eu enxergo que um dos pontos que eu errei foi focar 100%, igual você falou que tudo na vida é equilíbrio, então eu foquei 100% em empreender. Eu tava olhando os meus stories, tipo, eu tava acima do peso, minha bochecha tava até estufadinha aqui assim, ó. Eu era outra pessoa, mas por quê? Eu fui colocando aquilo em primeiro lugar na minha vida e eu não tinha um espaço para mim, para me cuidar, para fazer coisas também para cuidar do meu emocional. Então, eu acho que um ponto aí do famoso aí, empreendedorismo é a gente tomar cuidado com isso, porque quando você está trabalhando para alguém, você trabalha até certo horário e você vai para sua casa. Você vai para sua casa, você esquece, fica tudo na empresa e você vai viver a sua vida. Agora, quando você tem a sua empresa, é outra coisa. Quem tem. E se a empresa ficar em casa, pior ainda, né? No meu caso, eu tenho que sair de casa. É verdade. E Mas sabe que você falou um ponto importante, que eu sempre lembro na terapia. Lá, o Luciano falou 24 horas. é verdade, eu converso bastante isso com o Luciano. Então, nós temos as nossas personas. Então, persona é aquele nosso papel que desempenhamos socialmente em diferentes setores. Então, por exemplo, tem a persona Nielsen, que é a profissional ali que está na terapia. Tem a persona Nielsen, que é a que faz as palestras, as formações, os treinamentos. Tem a Nielsen, que é mãe. Tem a Nielsen, que é filha. A Nielsen, amiga. A Nielsen, irmã. Então, assim, cada persona que eu vou desempenhar não significa que, ai, nossa, é uma cara diferente. Não é isso. Mas é lógico que a maneira que eu ajo naquela persona, posso interagir, que eu posso, é diferente, né, das outras. Então, a Nielsen mãe não é igual a Nielsen terapeuta. A Nielsen amiga não vai ser igual a Nielsen que está lá na palestra, né? Assim como é preciso compreender as nossas pessoas, nossos papéis e também cuidar de cada um deles. Porque às vezes a gente foca só em um, como você falou. Eu foco naquele e deixo de cuidar do restante. Porque, por exemplo, eu preciso cuidar do meu físico. Eu preciso fazer a atividade física, me alimentar adequadamente. Porque, não é para ser fitness, é para ter qualidade de vida, é para ter equilíbrio. É Porque para nós a somos Diana daqui 40 anos estar agradecida. Exatamente, porque eu tô plantando para colher, né? Mas não é só isso. É porque nossa saúde ela é integral. Não adianta falar que a saúde é só isso ou aquilo. Não. Para dizer que eu tenho saúde, eu preciso entender que é física, é mental, é emocional, é espiritual, então é a social. Então, olha quantos âmbitos terão para cuidar. E às vezes a gente não cuida. Não tem tempo de ler um vídeo ou de buscar algo novo, um conhecimento novo, por mais simples que seja. Não tem tempo de buscar algo que aquieta a mente, que silencia, que traz paz, de bater um papo gostoso com alguém, de ver um filme bom, um documentário, fazer uma viagem, conhecer uma cultura, experimentar um prato de comida diferente. Mas eu
E assim, falando de mim, é tão difícil não, desafiador a gente colocar esses hábitos na nossa vida, É né? mesmo? Teve até um conteúdo aí, no spoiler do conteúdo da sua rede social, que a gente acorda mexendo no celular. Sim. É um erro que eu cometo, né? Me identifiquei muito com ele, inclusive. E aí, por exemplo, eu que já tenho, na verdade, hoje eu tenho dois chips no meu celular, do particular e do trabalho. Só que eu cometo o erro de abrir o do trabalho, ainda deitada na cama. E se tem algum assunto ali, tipo, é impulso. Eu olho aquilo e eu quero resolver. E aí eu já começo meu dia assim. Aí vou te fazer uma Ai, pergunta, meu Deus, terapeuticamente falando. Momento terapia. gostei, vai. Então vamos lá. Você está deitado na cama. Se você não abrir, você entra em sofrimento. Se você não abrir o celular do trabalho, então nem abre. Deixa lá. Você vai colocar para você. É porque você faz no automático. É. Né? Hoje mesmo eu tava. A Erika falou que é difícil sair da zona de conforto e é mesmo. Mas hoje eu tava falando com a Fernanda Forato, fui lá cedo, né? Na nutricionista. Ela é maravilhosa também. E aí eu tava falando do comer consciente, né? Quanto faz a diferença. Exato. Eu comentei com ela, por exemplo, na hora do almoço, às vezes eu vou lá e como 2 filés de frango sem culpa. Mas depois eu vou ter essa questão de nem ter percebido. Então, assim, a diferença que faz do que nós fazemos conscientes, com atenção. Infelizmente, muito do que a gente faz é sem a atenção. Então, assim, tá dirigindo pensando em outra coisa, tá comendo pensando em outra coisa, tá na cama mexendo no celular, mas nem tá ali. Às vezes tá do lado de quem gosta e não tá ali, né? Tá conversando em família. Ah lá, almoço que horas hoje, Diana? É que eu fui lá eu fui lá no varejão hoje, daí eu falei pra ele que eu não tinha almoçado ainda e já era tipo 3 horas da tarde. Pois é. Então, assim, o quanto que esse automático nos prejudica. Então, esse é um treino também do estar aqui, do estar nesse momento, de fazer as coisas na presença, com consciência. Né? Isso me faz sair de um estado automático e de uma ansiedade. Fazer com pressa, não presto atenção em nada. Vou fazendo. E, por exemplo, a parte aí que eu falei que pra mim é desafiador mudar hábitos e colocar hábitos saudáveis. Hoje, eu já consigo entender qual horário que a Diana do trabalho é mais produtiva, porque o meu trabalho hoje é home office, só que como eu trabalho com a rede social, eu sei que dependendo do momento do dia que eu sentar para trabalhar, eu não produzo nada, porque a minha mente não consegue focar ali. E é a parte da manhã. A partir das 10 horas da manhã, nossa, eu já vou, que é uma beleza. À noite eu funciono, nossa, parece outra pessoa. Então, para mim, é uma coisa que eu tô buscando colocar, que é meditar, inclusive ter um tapetinho aqui no chão, alongar principalmente a parte aqui do ombro, porque eu fico muito no computador, e é o que você falou, vai acumulando, daqui a pouco o corpo começa a dar os sinais Gritar. dele. Ele grita. Só que é como se fosse um medicamento, né? Que você toma um pouquinho todo dia. E assim, você tem que ser disciplinado, porque às vezes você acorda, eu não quero sentar ali e ficar 10 minutos meditando, mas aquilo vai fazer bem pra mim. Então, tô nessa. Tá perseverando. Tô. Mas olha, Mas acho que o que você falou, né? Você usou uma frase escrita. Você usou uma frase assim: eu percebi que eu não funciono em certos horários. Isso de perceber como que eu funciono é um autoconhecimento que às vezes as pessoas não param para perceber e nem para aceitar. Então se propõe, se obriga a fazer aquilo, vai ser muito mais difícil, não vai ser produtivo. Por exemplo, eu funciono muito bem de manhã. Eu acordo 5 horas da manhã e já tô sorrindo, já tô bem. Aliás, eu adoro abrir a janela e olhar, que delícia. Tá clareando, tá vindo. Meu corpo leva um tempo para fazer o download da alma. Em compensação, 10 horas da noite, eu já tô apitando assim, ó, pi, 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 tá acabando a bateria. Não vai. Eu não sirvo para trabalhar à noite, né? E você
já funciona bem à noite. Sim. E é um ponto que a terapia em si ajuda, né? Eu lembro também outras vezes que eu passei com você e você colocava essas situações pra mim, né? De eu parar e pensar e olhar pra mim. Por que que eu tô fazendo isso e dessa maneira? E aí a gente começa a desenvolver esse hábito de se olhar e de se conhecer. Sim. E é uma coisa que sozinho, acho que é meio impossível, né? E falando também desse olhar para si, se conhecer, se perceber, tem pessoas que falam na questão do empreendedorismo, de querer ter uma ideia, de querer empreender, mas não consigo pensar em nada. É que isso também é um pouco de falta de conhecer a si mesmo, né? Do que gosta, que habilidades que você tem, né? Com certeza. E aí agora, voltando lá para o meu passado, como que eu cheguei a ser social media? Como que eu descobri que realmente eu gosto disso? Porque na época que eu vendia roupa, eu usava o Instagram para isso, para vender. Eu não tinha loja física, eu tinha loja online, então minha única vitrine era aqui. Então eu postava story, eu montava look e tudo mais. Só que aí é um dos pontos que eu adorava estudar a parte do marketing, adorava tudo isso, mas questão de montar look, dica de roupa, não é comigo. Se você deixar, eu só me visto de preto, porque eu tenho preguiça de pensar o que que eu vou combinar com o quê. Foi aí que a parte do social media começou a entrar na minha vida, porque é uma profissão bem recente, né? Sim. É uma carreira bem recente, digamos. Foi aí que eu comecei a ouvir e falei, poxa, eu gosto muito, porque eu percebia que quando eu começava a fazer isso, eu esquecia tudo, eu mergulhava naquilo que eu estava fazendo e eu me sentia totalmente completa com aquilo. E aí eu comecei a atender as outras empresas, né, pessoas autônomas, e foi aí que eu me encontrei. Mas é exatamente por esse ponto, por eu entender o que eu não gostava, o que não me agradava. E isso é muito importante, porque, por exemplo, aquela que gosta de montar o look, esse é um ponto forte. Ela pode até buscar o conhecimento para depois fazer a parte do marketing, social media, mas ela tem essa habilidade de montar o look e esse vai ser o diferencial dela. Então, cada um vai buscando esse diferencial, mas precisa olhar para si, perceber aquilo. E tem pessoas que falam, mas eu não sei do que eu gosto, nada me interessa. Aí, vem para terapia. Vem aqui que eu ajudo. Hoje, com relação à profissão mesmo, assim, claro que a gente tem objetivos, né, que a gente quer alcançar outros pontos da vida, mas assim, até postei um Reels, acho que ontem, antes de ontem, que eu amo a minha rotina. E realmente, eu lembro quando eu trabalhava como CLT, teve uma época que eu trabalhei numa loja aqui no centro da cidade, e eu acho que eu entrava às 8, fazia uma hora de almoço, depois trabalhava de novo toda a parte da tarde. Nossa, aquilo me engolia, não sei nem explicar a sensação que eu tinha. Outra sensação também que eu lembro muito era quando chegava, tipo, domingo à tarde, domingo à noite, eu começava a lembrar que eu tinha que ir trabalhar, que eu tinha que seguir aquela rotina. Nossa, aquilo acabava comigo, gente do céu. E é um caminho que a gente vai seguindo, né, Nelson? Eu acho que faz parte. E eu acho que a terapia realmente ela ajuda muito com relação a isso. Às vezes a gente vê pessoas que entram no trabalho, entram no outro, e falam o que você acabou de falar. Não sei o que eu quero fazer da vida. Mas eu acredito que a terapia ela consegue iluminar esse caminho pra gente. Sim. A gente não é obrigado a descobrir sozinho. Sim. Tem dois pontos que eu vou ressaltar. Um, que para algumas pessoas, elas se sentem seguras de ter aquele trabalho dentro daquele horário, dentro daquela rotina, e aquilo para elas acalanta e tá tudo bem. Para outras pessoas, isso do horário fixo as deixa muito engessadas e oprime, não é gostoso, não faz bem. Então precisa mesmo respeitar o modo de funcionar e de ser de cada um. E um outro ponto é que muitas vezes escolhe-se um caminho e põe que tem que ser aquele e acabou. Mas não, na vida tudo muda, né? As coisas mudam, as pessoas ao redor mudam. Tem gente que chega, tem gente que vai, tem lugares que eu vou e aí eu entro em contato com o novo. Então, tudo
nos modifica. Uma leitura, uma frase, uma coisa que a gente escuta, um filme que vê, são pequenas coisinhas que vão nos modificando. E se nos modifica, claro que pode modificar a minha vida e o que está ao meu redor. Não é necessário ficar infeliz trabalhando naquilo, porque aquilo vai me dar uma segurança, porque não, eu preciso entender que a minha responsabilidade comigo é estar bem. É viver bem, né? E se eu não estou bem ali, não é isso que eu quero, não estou satisfeito, não está me realizando, pelo contrário, está me adoecendo, então eu posso escolher mudar o rumo. Mas Posso essa escolher. mudança, às vezes, ela é muito. Eu acho que toda mudança, né? Mas assim, eu acho que ela é muito difícil. Teve acho que várias coisas que eu passei assim na vida que eu olho e falo, nossa, aquele momento foi muito difícil, depois a gente olha e vê que foi transformado por aquilo, né? Um dos pontos foi quando eu me separei, que acho que foi a primeira vez que eu passei com você. Hoje eu olho e, tipo, foi uma transformação gigantesca. O outro ponto foi quando eu saí desse emprego fixo que eu tinha. No hotel mesmo, acho que eu fiquei todo esse tempo, porque eu tinha essa liberdade. Eu tinha horário para entrar, é claro, mas eu não tinha horário de almoço. Eu ia almoçar a hora que eu tinha fome. Se eu quisesse parar ali para tomar um café, eu parava. Não tinha, eu tinha a liberdade de escolha ali dentro do hotel. E eu fui trilhando esse caminho sozinha. Nessa transição, em alguns momentos, eu não te procurei. Mas hoje eu enxergo que sim, que é essencial a gente ter esse acompanhamento, porque de verdade, você tem uma visão diferente. Você faz a gente enxergar diferente. E isso facilita a nossa escolha. Sim, é porque um ângulo está sendo visto diferente, né? Ver a situação de outro ângulo. E como a gente fala, uma cabeça pensa sozinha é diferente de duas. E a terapia, tem hora que ela é dolorida no processo de contato com a nossa sombra ou com algo que está machucando. Porém, é exatamente isso que vai nos trazer a melhora, né? A ressignificação, vai me trazer uma superação, muitas vezes. E eu vou me modificar. Então, tem dia que vai sair da terapia com os grilos lá, cri, 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 cri. E tem dia que vai sair leve, sorrindo, cantando, né? Tem dia que vai sair falando... Essa merda, assim. É bem isso mesmo. Eu lembro também, teve uma vez que eu fui, acho que foi ano passado. Eu tava ali, eu me enxergava num ponto da minha vida que eu não sabia o que estava acontecendo. Lembra que eu cheguei no seu consultório e falei, "Nossa, eu tô aqui, mas eu não sei por quê. Eu só sei que eu preciso fazer alguma coisa." E aí foi o momento que você falou de eu trabalhar o meu lado feminino. Exato. Até se você quiser falar um pouquinho disso, eu acho interessante, né? Hoje em dia a gente vê muito aí na internet, né? Ai, seu lado feminino, e não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem, porque parece que virou moda o lado feminino. Mas se você puder falar, porque você fala muito bem sobre isso de um jeito simples para todo mundo entender. Assim, o trabalhar o lado feminino, vou dar um exemplo do que você me trouxe aquele dia. Você estava num processo de trabalhar bastante. Então, mudanças na sua vida, trabalhando muitas horas, estava cuidando do físico, fazendo atividade, mas assim, não estava relaxando. E nós realmente estamos assumindo muita coisa. Só que o feminino, que é aquele lado da flexibilidade, de que eu posso fazer as coisas com mais leveza, nem tudo ser tão rígido daquela maneira, fazer assim, fazer assado, né? Mexer o nosso corpo, a fluidez do feminino. Verdade, você falou pra eu ir dançar. Eu falei. Fui dançar? Não fui, mas eu fiz outras coisas. Tudo bem. Tá valendo. Parece uma bobeira, mas assim, o nosso corpo feminino, ele tem um formato com curva, algumas mais, outras menos, mas tem, né? Tem até linhas que falam do movimento da água, da fluidez da água, lembrar o feminino. Mas é por quê? Porque é essa leveza. Dentro do lar, quando tem o homem e a mulher, quem que flexibiliza mais fácil? Quem que tem um jogo de cintura? Eu lembrei de uma coisa que eu te mostrar, que eu acho que eu não mostrei. Essa tatuagem eu fiz por causa disso. Olha só, você não tinha mostrado. Não.
Aí depois eu fiz a terapia, eu falei, eu vou tatuar, porque assim, né, no meio da vida ali a gente se perde disso, e é o que você falou. Falando de mim, né, não generalizando, mas eu sou uma pessoa que, principalmente depois ali da minha separação, eu fui tomando a frente de tudo, tipo, dirigir, resolver isso, resolver aquilo e tudo mais. E a gente se perde, às vezes, do nosso papel. E aí eu falei, vou tatuar pra ter, quando eu esqueci, olho lá. Porque, olha, a mulher, ela tem a energia masculina de ânimos. Né? Jung fala disso. Que é o quê? O que é essa energia masculina de ânimo? É tomada de decisão, é ser objetivo, é ser prático, ter iniciativa, né? Nós temos essa energia masculina. O homem, ele tem a energia feminina, ânima. Como que é essa energia feminina? É aquela energia da flexibilidade, da sensibilidade. E tem muitos homens que hoje são muito sensíveis. Tem até dificuldade em tomar decisões, iniciativas, de tão forte que está essa energia de ânimo. E as mulheres, com a energia do ânimo, correndo atrás, querendo, vai trabalhar, faz isso, faz aquilo, toma decisão, toma frente, resolve, né? Não precisa nem de alguém do lado, eu e eu. Eu vou sozinha, eu lembro muito bem, até citando a Paula aqui de novo, depois ela vai ver a live, ela vai ver que eu fiquei usando ela. Mas assim, uma das coisas que eu vivenciei ali muitos anos da minha vida, a Paula era muito assim, ainda é. Tipo, pede pra fazer alguma coisa. Se não fizer em 2 minutinhos, ela tá fazendo. Isso tem o seu lado bom, mas também não, né? Porque às vezes a gente acaba ultrapassando aquele limite ali. Sim, Eu me policio bastante. Inclusive o nosso, porque sobrecarrega. Então, esse feminino é isso. E uma das coisas de resgatar o feminino não tem a ver só com se arrumar, se sentir bonita, não é isso. É entrar em contato com a sua sensibilidade, com essa fluidez, com o seu corpo. Né? Mas eu tô gorda, não consigo olhar. Mas eu tô isso, eu tô aquilo, não gosto disso, não gosto. Não é isso. Ô, Nelson, dá três tarefinhas diárias aí para nós mulherada praticar todo dia. Tem bastante mulher aí. Lembra do estar presente, consciente? Então, um exemplo, no banho, passa o sabonete, tem gente que sai do banho e não lembra nem se lavou lá embaixo, né? Se é que lavei. Então, esse banho consciente, sentindo o próprio corpo, já é um contato. É aguçar o sentido, sentir o cheiro do sabonete. Né? Eu vou tomar depois do banho, passar um creme, mas passar com consciência. Por mais que eu tô gorda, tô incomodada com, sei lá, com a barriga. Na hora de passar o creme, cuida, porque lá dentro tem muitos órgãos. E essa barriga tem um motivo para estar ali. Ela não apareceu. Né? Agora, você fez cortando o seu terceira dica. Você falou da Fernanda Forato. Eu lembro quando eu estava acima do peso, eu passei com ela também para fazer esse processo aí. Eu não gostava porque eu era muito gordinha no quadril e nas coxas, né? E eu também não esqueço que ela falou para mim: se você olha uma amiga sua, você tem coragem de falar para ela: nossa, sua perna é muito feia? Não tem. Então, por que você fala para você mesmo? É pegar o chicote, né? E nós falamos, nós temos esse mau hábito com a gente, porque não foi ensinado esse amor, esse autocuidado, essa compaixão de olhar para o meu corpo. E eu preciso entender que aquela parte tem uma função para mim. Por que tá ali? Por que essa gordura tá no meu corpo? A autorresponsabilidade dos lanches e pizzas. E que as minhas emoções me levaram a isso. As minhas escolhas, minhas emoções me levaram a isso. E não é só do gordinho, às vezes de estar magro demais, às vezes de estar insatisfeito com o cabelo, com a vestura. Não importa, sempre vai ter algo. Aliás, é natural, a maioria das mulheres tem. Se é liso porque é liso, se é enrolado porque é enrolado, se é alta porque é alta, se é baixa porque é baixa. Mas independente disso, o feminino precisa ser resgatado de diversas formas. Então, nós temos esse lado de cuidar, sabe? A mulher, ela tem esse lado. Tem mulheres que são até cuidadoras demais, né? E tem outras que acabaram se tornando de menos, nem olham. Viram um trator. Mas um exercício que a gente precisa fazer para retomar com o feminino é movimentar o quadril. É uma coisa simples. Ir na frente do espelho e movimentar de um lado para o outro o quadril.
Pra Mulherada que frente. tá aqui na live, ó, vai lá no YouTube, todo dia bota uma dança do ventre. Pode ser outra música, movimentar. Eu lembro que teve uma fase, eu também tive as minhas fases Aí na eu vi vida. o seu antes e depois, eu fiquei chocada. Tá lá, né? Tá no videozinho. Terapia faz diferença. Faz E muito. É que aqui não dá pra pôr foto, pô, ia assustar. Eu tirei print dos meus stories passados. Nossa, eu falei, não, não tô tirando. então, uma das fases que me ajudou muito foi, eu estava passando por uma situação difícil de transição na minha vida. E eu decidi que eu queria mudar. Eu queria cuidar do meu corpo. Eu comecei a caminhar, a mudar meus hábitos de alimentação. Mas o que me ajudou de verdade foi dançar. Eu entrei em contato com o meu corpo, movimentando de uma forma na dança. E na época era zumba. Eu fui fazer zumba lá no clube da associação. Eu já tentei fazer zumba. O pessoal tá indo pra lá, eu tô aqui. Aí volta. E tudo bem, o importante é você estar lá, movimentando. Né? A princípio, para mim, era a caloria. Mas depois eu fui percebendo meus movimentos. Né? E o quanto que aquilo me deixou mais feminina, mas não no sentido assim, ai, mulher, não é isso. Em contato com essa energia feminina. Em Uhum. contato de perceber um pouco mais o quanto que essa sensibilidade que a gente chama de intuição feminina, ela vem junto no pacote. De olhar situações de uma maneira diferenciada. Ah, isso com certeza. Faz toda a diferença. Né? Então, exercitar esse lado é muito importante. Eu sugeri a dança porque foi uma experiência que eu tive que modificou. Mas essa do quadril, eu lembro que uma vez eu fiz uma terapia, uma sessão com a Ângela. A Ângela Raboni é uma querida que eu já trabalhei junto e eu aprendi muito com ela. Né? E ela me ensinou sobre isso, do movimento do quadril. E eu, depois que eu fiz essa aula de zumba, eu fui para outras aulas de dança. E a do ventre, ela é sensacional. Ah, você já fez? Eu fiz uma época, um pouco antes Que da legal. pandemia, mas depois a pandemia acabou e aí as coisas foram vindo. E depois eu continuei com a Mona Lisa, que é uma delícia, né? Fazer aula com ela também. E a gente brincava que ela era aula terapia, porque dançava e falava, dançava. Eu acho que dança do ventre, eu acho que eu me encaixo bem. Acho que é interessante. É muito a percepção do seu corpo, do movimento, do si mesmo. É, e faz diferença mesmo, né? É uma das coisas que a gente tinha conversado nessa sessão que eu fiz com você, desse assunto do feminino. Você me fez as perguntas de quando você vai praticar um exercício, Diana, o que que você faz? Musculação, que era uma das coisas. Corrida. Tipo, eu nunca fiz nenhuma parte disso de dança, tipo, né? Um encontro maior com o meu próprio corpo. E realmente faz diferença, porque a gente começa a se olhar com mais carinho, a gente começa a se cuidar. E eu acho que. Acho não, né? Tenho certeza que a gente fazendo isso, as pessoas também passam a nos olhar de forma diferente. Com certeza. Porque tudo que a gente pensa, sente, experiencia, modifica a química do nosso corpo. Porque nós fabricamos hormônios. E se modifica a química do meu corpo, também modifica fisicamente, interna e externamente. Então vamos pensar. Se você estiver péssima, irritada, certo? Aí você chega para trabalhar com a sua equipe. O que vai acontecer com a sua equipe daqui a pouco? Nossa, vai tudo abaixo. E, por exemplo, hoje eu converso muito pelo WhatsApp, mas no WhatsApp dá atrito se eu não estiver bem. Sim. Porque eu acho que é isso, né? Da energia. A gente já fala, a pessoa já absorve aquilo mesmo sendo escrito. Porque a sua escrita é diferente quando você não está bem. E a sua compreensão leitora também é diferente. Você fica mais irritada, né? A tolerância diminui, a crítica aumenta. Uhum. Então, claro que vai reverberar no seu ambiente de trabalho, na sua equipe, com quem você está.
né? É isso com relação a gente se conhecer também, igual eu comentei que eu Ah fui lá, tem ficando alguém que mais. concordou lá, ó, ó. E até reunião, né, com o cliente, agora o Luciano falando. Faz diferença demais o como eu estou. E a gente que é mulher, querendo ou não, os nossos hormônios, né, Oscila. para cima e para baixo. É, Então, a gente entender também, acho que esse ciclo que a gente tem e saber que, sei lá, tá próximo da TPM, então vamos fazer coisa mais quietinha, que não tenha tanto contato com as pessoas, porque vai fluir melhor. Ah, eu preciso gravar vídeo de um cliente, preciso fazer alguma coisa desse tipo. Deixa eu dar uma olhadinha ali e ver quando que eu vou estar mais ativa para isso, porque isso é uma coisa, Nelson, que eu não percebia quando eu era mais novinha, não que eu seja tão velha, pessoal, mas eu percebia antes. hoje eu me conheço mais, eu percebo muito, 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 faz muita diferença. E nos dias que eu não estou tão bem assim, uma das coisas que me ajuda é, tipo, levantar, tomar meu café e ir para academia treinar. Às vezes nem é pegar pesado, mas ir treinar, que daí eu acho que é o contato comigo. Quando eu volto, tomo um banho, é outro dia. Não, Sim, não tem o que falar. é. Você sabe que às vezes eu pergunto para as pessoas quando eu atendo, eu pergunto como que fazem para se reabastecer, para recarregar, porque tem dois sentidos. Tem o sentido de que eu preciso recarregar minhas energias porque eu estou exausto, né? Mas eu preciso também acalmar, aquietar, porque eu estou muito acelerado. Então, as duas formas cabem no contexto. E muitas pessoas não sabem essa resposta. Não, uma vez você me perguntou também no seu consultório, acho que quais eram os meus hobbies. Eu não sabia responder. Mas tudo bem, quando eu fui fazer terapia, também caí nessa. Falei, ué, acho que o meu hobby é trabalhar, gente. Eu não sei fora isso. O meu era esse também. Eu não tinha dois. O meu hobby era trabalhar e filhos. Ah, eu gosto de ficar com os filhos. Ah, eu gosto. Então, assim, a Niel sem pessoa não existia, porque tudo girava em torno dessas personas que eu só cuidava daquilo, né? Então, foi muito importante a terapia para mim também. É, Às vezes, como eu falei no início da nossa live, muitas vezes as pessoas procuram a terapia quando estão doentes, quando não estão bem, quando já estão no descontrole, né? Quando já estão tomando medicamento, quando estão desistindo, cansadas. São raras as que procuram por autoconhecimento, né? Ou que retomam também, falam, eu queria dar continuidade, eu estou em outra fase. Mas a primeira vez, geralmente, é no momento da dor. Eu é. também fui assim. Não, eu Só ia que falar, foi você sabe que quando eu te mando, Niel, você já até abre um espaço, né? Hoje a coisa deve estar feia. verdade. Mas é um hábito que eu preciso também colocar mesmo. E assim, não precisa ser toda semana, Sim, mas a gente colocar uma frequência para isso, né? sim. Você falou da gente ter os nossos momentos. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é, às vezes, parar, pensar numa comida que eu gosto muito, compro as coisas, faço minha comida, tomo meu vinho. Nossa, isso é tão gostoso. Olha, que tem alguém que não faz isso, faça, porque é muito gostoso. É bom, né? E às vezes a gente entra no automático e não vai, né? Come de qualquer jeito, come mexendo no celular, igual você falou, nem vê o que tá fazendo. Não. E tem, cada um vai achar o caminho daquilo que consegue recarregar, reabastecer, né? Então, por exemplo, tem momentos que para mim é natureza. Eu preciso do contato com a natureza. Aquele deck no Rio do Peixe é maravilhoso para isso. Ah, é mesmo. Se encontrarem uma louca com a cadeira de praia sentada lá, É, sou eu. Nelson. Adoro, né? Nossa, Na chácara, sentir a grama no pé, às vezes eu preciso disso. Praia, lógico, mas não é só viajar, é o contato com a natureza.
sentir o cheiro, o silêncio, o som dos pássaros, isso me toca, me É, emociona até, e aí até não sabe? sei com o olhar de terapia. Por quê? Agora uma pergunta curiosa, assim, me veio na cabeça. Porque às vezes o nosso corpo parece que ele demonstra, você citou praia. Às vezes eu sinto, e não é pelo fato de viajar, é pelo o fato de olhar aquela imensidão de água, a- aquela paisagem que foi feita ali, não foi por mão dos homens, ou às vezes a gente tem a necessidade da natureza, de pôr o pé no chão, na terra, ter uma explicação do nosso corpo demonstrar sinais de que ele está precisando disso? Ah, ele demonstra. É simples. A gente começar a fazer essa leitura do quanto que eu estou precisando disso é quando eu estou ficando, que nem nós falamos, nossa, puxado, tá cansativo. Ou seja, Sobrecarregado. meu corpo está pedindo para fazer algo que me recarregue, que me tire esse cansaço. Claro que dormir vai ser primordial, mas tem hora que eu preciso fazer outras coisas que me façam sentir esse bem-estar, né? Tem pessoas que precisam da natureza, tem pessoas que precisam de outros fatores para sentir isso. Por exemplo, vai numa igreja, chama os amigos para tomar uma cerveja, faz uma reunião à noite, né? Na casa, ou um almoço. Depende. Ou tem gente que só toma um vinho sozinho, gosta de pôr uma música e ficar quieto, né? Ouvindo, lendo. Mas cada um precisa achar os meios. Claro que família também recarrega, mas eu preciso conhecer as diferentes formas de me recarregar. Porque eu preciso saber o que me recarrega com outras pessoas, mas principalmente comigo, né? É porque eu sou exatamente assim, são fases. Às vezes eu sinto isso também, que eu tenho que parar, ver um pôr do sol, respirar. E às vezes isso não resolve para recarregar a minha energia. E tem que ser Isso, outra coisa, isso. outro. Porque a natureza é algo que está ali, é próximo e remete a algo muito maior, a algo que não tem compreensão, né? Que não tem uma explicação, é uma energia que não está aqui, que não tem. Você vai olhar, como que você vai explicar aquele botãozinho desabrochar, aquela imensidão? Então você entra, já te leva a uma reflexão, te leva a um além daquilo. Então, às vezes, o recarregar não vai ser esse tipo de reflexão. Às vezes, o recarregar vai ser encontrar resposta, porque eu preciso, ou então nem pensar. Quero ficar quieto, né? Quero ficar quietinho. Tem gente que recarrega na massagem, vai lá, faz um momento, vai no cabeleireiro, Mas vai e é no. tão bom, é tão gostoso a gente parar e viver aquele momento, por mais até fazer uma unha, que é coisa rápida. Ai, Mas a gente maravilhoso. prestar atenção naquilo é tão gostoso. Só que às Se vezes você passa quer, batido. respeitar o que você gosta, né? O que te faz bem. Começar a perceber isso, porque tem mulheres que tirar a sobrancelha já sai nova, renovada. E outras falam, credo, não gosto, né? Não quero. E vai querer outra coisa que a faça renovada. Mas é isso. Só que uma coisa é fato. Se eu não estiver bem, eu não vou empreender. Eu não vou me desenvolver profissionalmente. Eu não vou ter boas relações. Eu vou virar reclamona, mal-humorada, nada vai estar bom. Não vou conseguir sair do lugar onde eu estou. Então, por isso que muitas vezes a terapia ela é necessária para te dar aquele empurrão e te ajudar a sair daquele lugar e enxergar as coisas por outros ângulos. Porque A terapia, para mim, é algo transformador. É exatamente isso que você comentou. É olhar por outros ângulos. E quando você procura a terapia, parece que o mundo ele se mexe todo para que aquilo comece a acontecer. uma pessoa que eu atendo, ela comprou um livro, né? E ela se propôs a ler toda noite um pouquinho. Faz parte do projeto Mudança dela. E ela falou assim: toda página que eu lia, parecia que você estava lá, ó, falando. A Ani já falou isso. Que é aquela situação assim: tem livros que te
que te trazem esse contexto de autorreflexão, né? Mas que daí vai te relembrar aquilo que você já trabalhou em terapia, que é um ponto seu, que você está procrastinando, adiando, modificar, né? Mas é importante lembrar, ah lá, a manicure de alguém parece uma terapeuta. É, Verdade. E é mesmo, né? É uma delícia poder se cuidar. Poder estar nossa, eu sou uma pessoa que massagem, gente, eu amo massagem. Coloco a massagem como um hábito ali? Não, eu só vou procurar quando também parece que tá explodindo essa live, até boa pra eu acordar pra vida de novo. E é por isso que os homens precisam de outras coisas, como por exemplo o futebol, porque é um momento de descontração para eles, de relaxar, que causa a mesma sensação que a gente tem quando vai na massagem, quando vai na manicure, quando vai. Os homens têm naquele momento do futebol. Viu, Porque mulherada? estão Não vai brigar com os homens querendo jogar futebol. não, Deixa não estou ele defendendo. jogar. Eu estou justificando, mas aí eu quero. Lariel, você é defensora agora. Do futebol, da cervejada depois aí é de cada um, né? É, mas isso é legal, é a gente entender justamente isso que você falou, o que recarrega a energia e até para você viver em harmonia, né, com um casal. Às vezes a outra pessoa ela quer ficar sozinha, ter o momento dela. Então, é a gente entender e respeitar que aquilo faz parte do processo de recarregar a energia dela. Sim. Que estão falando, né? Bem isso, eu nunca parei para pensar e não tenho hobby. Então, a gente precisa se conhecer e saber quais os hobbies, para então ter as boas ideias, né? É porque a gente não para se olhar, né? A gente Não. vai ali na terapia, naquele momento a gente tá com aquilo na cabeça, no outro dia ainda tá fresquinho, mas aí a rotina ela vem e ela não perdoa. Então ou a gente coloca o limite e também tem os nossos momentos, ou aquilo nos engole quando a gente vê só tá no trabalho, não tá equilibrado, só tá fazendo uma coisa específica e a outra fazendo quando dá. E é legal que você falou da palavra equilibrado, porque não adianta ficar buscando isso como se toda vez que acontece um fator na minha vida que me deixa estressado, que me deixa triste, abalado, eu me preocupo porque, nossa, perdi aqui. Não é isso. Vai acontecer todo dia algum fator que vai alterar o meu emocional. O que não é bom? Que eu permaneça assim dias seguidos. Isso não é bom. Mas por isso que se conhecer, fazer terapia, é aprender formas de gerenciar, de trabalhar essas coisas que acontecem, de saber lidar com as situações do dia a dia, né? Desenvolver recursos. Mas todo dia vai ter. Então, vai ter no seu trabalho, independente de qual seja. Seja o meio acadêmico, uma empresa, autônomo, não importa. Vai ter. Sempre tem essa situação. Às vezes até no percurso para o trabalho, porque um não deu seta, porque o outro cruzou a frente. Não tem essas alterações. Um telefonema com uma notícia que a gente não gostou, uma coisa assim. E tem a coisa boa, né? Um eu te amo, um ai que saudade, uma coisa gostosa. Quanto tempo? Rever uma amiga que não via há muito tempo. Receber um abraço. Então, isso nos altera, né? Nos modifica quimicamente, que é a parte interna, e o fisicamente. Vai refletir no trabalho, e se eu não souber lidar com isso, até a parte boa, se eu ficar só soltando o coração no olhinho o dia todo, não vou fluir. Não, não. Tem um seriado que eu vi, eu não lembro o nome do seriado agora, mas ele retrata a vida de uma moça que acho que ela é bipolar. Tem dia que ela acorda super bem, tem dia que ela não quer sair da cama e aquilo se estende por muito tempo, né? Mas uma coisa que hoje, olhando a minha vida, o meu empreendedorismo, a minha empresa, as coisas que eu quero construir, é eu respeitar o meu momento e os meus dias. E eu não sei se essa frase eu ouvi de você, acho que sim, eu não lembro, mas tá tudo bem não estar bem, porque a gente não vai estar bem todo dia. E no dia que eu não estou tão bem, eu vou fazer o que é preciso, o que está ao meu alcance, e tá tudo bem. Eu não vou ficar pegando chicote ali, cobrando aqui. Sim. Tem hora que eu preciso me acolher, me dar colo, né? Eu preciso compreender que esse momento Me abraçar.
Porque tem hora que a gente quer mesmo, né? Queria tanto um colinho. Uhum. E às vezes somos nós que vamos ter que aprender a dar esse colo de alguma maneira. Às vezes encontramos em outras pessoas. Às vezes quem dava já não está aqui, e por aí vai. Então, nós precisamos aprender a nos dar. Porque às vezes damos mais para os outros do que a nós mesmos. A gente se esquece. Eu existo. Tô aqui, olha. Vai fazer uma Então, não hora. Eu não faço. sei se a nossa live vai cair, tá? Antes era uma hora, agora eu não sei se cai também. Que Mas às vezes sim, às vezes não, bem. depende da conta. Eu queria vamos lá, eu queria te agradecer por esse bate-papo. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Eu falo que só de ouvir a sua voz parece que já me acalma, me traz para perto de mim. Olha, quem nunca fez terapia, quem não tem contato, às vezes se a pessoa não é de Socorro, procure alguém da sua cidade, mas se você é de Socorro, eu super indico a Nielsen, maravilhosa, de verdade. Você faz assim eu enxergar diversas situações de formas diferentes e isso facilita o dia a dia. É bom, né? Ter um retorno. Muito obrigada. Eu agradeço a todos que puderam estar aqui participando, assistindo, comentando. Até perguntaram se a live ia ficar gravada, vai ficar gravada, e aí vai ficar no perfil da Nielsen, então quem quiser assistir, às vezes ver depois, fica gravada no seu perfil. E é isso, eu acho que vários pontos dessa conversa foram válidos para relembrar que a gente está aqui, que a gente tem que se perceber e tem que se cuidar. Isso. Obrigada. Obrigada, Nielsen, pelo Beijo. convite. Tá bom? Um beijão, boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada.